Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é fogo, é martelo que esmiuça a penha. E que hoje, nesse dia, o Senhor possa nos dar direções para a vida. Que a Tua palavra possa extrair de dentro de nós aquilo que já existe, que precisa ser aplicado, vivido, manifestado. Que o Senhor possa tirar essa boa latência dos nossos corações e transformá-la em material, substancial, em molécula, em vida, como o Verbo se fez carne. Hoje que a Tua palavra se materializa em nossa vida, que ela se transforme em cura e libertação, que ela se transforme em decisões que vão nos aperfeiçoar e que vão nos levar aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. E corrige hoje os nossos caminhos, corrige hoje toda a apostasia, quebra hoje o espírito do desvio, da perversão, da maldade, e cura o nosso coração, a fim de que nós sejamos plenos e possamos nos desenvolver, crescer e nos tornar quem de fato somos. Oramos em nome de Jesus. Eu, como de costume, quero ler a versão da Passion sobre o Salmo número 1, que diz assim: que alegria tem aquele que segue os caminhos de Deus. Ele não andará em sintonia com os ímpios, nem compartilhará o caminho do pecador, nem será encontrado sentado no assento dos escarnecedores. Sua paixão é permanecer fiel à palavra do eu sou, meditando de dia e de noite na verdadeira revelação da luz. Ele permanecerá firme como uma árvore florescente plantada pelo desígnio de Deus, profundamente enraizado pelos riachos da felicidade, dando frutos em todas as estações da vida. Ele nunca está seco, nunca desmaia, sempre abençoado, sempre próspero. Mas quão diferentes são os ímpios, eles são como a palha levada pelo vento. Os ímpios não suportarão o dia do julgamento, pois Deus não os defenderá. Nada do que eles fazem terá sucesso ou durará muito, porque não tem parte com os que andam na verdade. Mas quão diferente é para os justos. O Senhor abraça seus caminhos à medida que avançam, enquanto o caminho dos ímpios leva somente à perdição. Então vamos lá. Nós estamos falando do Salmo número 1, estamos falando dos Salmos de Davi. Os primeiros 41 Salmos fazem parte do livro 1 dos Salmos, que é dividido o saltério em seções. E a exceção dos Salmos 1, 2, 10 e 33, que não tem títulos, todos eles são direcionados a Davi pelos títulos. E o primeiro Salmo, o que nós lemos, pode ser considerado o prelúdio da coleção inteira. Ele não tem um título, é considerado um salmo sapiencial, e ele traça o contraste acentuado entre justos e injustos, justos e ímpios, e fala de maneira contundente acerca da retribuição dos ímpios e dos justos. Esse salmo consiste em duas partes. A primeira, do verso 1 ao 3, Davi então expõe a felicidade e a bem-aventurança de um homem piedoso. Quais são os seus procedimentos e quais as bênçãos que receberá. Na segunda parte, dos versos 4 a 6, ele contrasta o estado e o caráter dos maus e descreve em linguagem impressionante seu destino final. Então vamos lá ao Salmo, versículo por versículo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é a palavra achar no hebraico,
cuja raiz significa ser reto ou estar certo. É o mesmo que ser supremamente realizado, interiormente feliz, internamente feliz. Boyce disse que em hebraico a palavra é plural, o que denota uma multiplicidade de bênçãos ou uma intensificação destas. Ele é bem-aventurado, axé, é feliz, e a Septuaginta cita Macários, que é a mesma expressão que Jesus usa no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, a partir do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, que é o mesmo termo das bem-aventuranças usado também no Salmo número 1. O homem piedoso, então, é descrito em termos do que ele não faz. Não é simplesmente o que você faz, mas é o que você deixa de fazer. Então o Salmo descreve o caminho do justo que evita com todo cuidado alguns outros caminhos. Então não é possível construir um prédio sem escavação, sem fundamentos. Semelhantemente, não pode haver vida reta sem a renúncia do mal. A renúncia do mal. O caminho dos justos é apresentado primeiro como o que o homem justo não faz. Para ser um homem justo, existem algumas coisas que você não pode fazer. A felicidade do justo consiste no fato de que ele não anda, em primeiro lugar, no conselho das pessoas erradas. No caso aqui, os ímpios, os perversos. A palavra é rachaim. E ele não se detém no caminho dos pecadores, os transgressores habituais e determinados ao erro. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são os ímpios da pior qualidade. Arrogantes, injuriosos, inimigos da paz, zombadores. Veja a progressão. Não anda, não se detém, não se assenta. Trata-se de pensar, comportar-se e pertencer. Então, o justo e o ímpio são diferentes na forma como pensam, como se comportam e a quem pertencem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque os ímpios têm conselhos. Pense muito bem que todos nós estamos sujeitos a ouvir esses conselhos ímpios. Às vezes até de profissionais da saúde mental e emocional que chegam com você, ao invés da palavra, do conselho das Escrituras, e vão lhe sugerir você, por exemplo, sair de casa, se divorciar, soltar seus monstros, seus bichos, fazer o que você quiser. Há muito disso hoje, mais do que nós queremos reconhecer. E eu sugiro a você que não se submeta a um profissional da saúde assim, que não tenha os mesmos princípios elaborados nas Escrituras, para que você não receba o conselho dos ímpios. O justo não anda nele, e muitos falham nesse ponto, porque nós temos que perguntar: o conselho que eu recebi é piedoso ou é profano? Eu tenho visto pessoas se perderem em conselhos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E os pecadores têm um caminho. Os ímpios têm conselho e os pecadores têm caminho onde eles se encontram. É engraçado que essas pessoas sempre se encontram, porque o algoritmo é o mesmo. Então as coisas se atraem, elas se aproximam, elas se conectam. O justo sabe que não pertence a esse caminho. Então o homem justo não está viajando na mesma direção que os pecadores. Deus tem um caminho e é uma boa estrada a seguir, e bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, então, têm uma roda, um encontro, uma conferência, uma mesa. Você fala ali, olha a conferência dos escarnecedores acontecendo. O homem justo não se senta nessa roda. Deve-se entender os 3 verbos: andar, deter-se e assentar-se. Andar significa uma associação casual e passageira. Andou, seguiu.
Detém é uma comunhão contínua. E assentar-se implica que a pessoa está à vontade no meio daqueles que zombam e escarnecem de Deus. Diga para o seu irmão, dá um silêncio aqui hoje. O pecado, então, se mostra progressivo. Uma propensão ou ato maligno leva a outro ato. Existe a mesma gradação nas palavras hebraicas, Rechaim, Shataim e Letzim, ou seja, um aumento gradual do mal. Shataim significa a perversidade franca e associada ao termo vereda, caminho, que significa uma professa e habitual maneira de viver. É fácil identificar. Chegando até os escarnecedores que perderam todo o temor de Deus, cometem pecados sem qualquer restrição, que se divertem do juízo de Deus como se jamais tivesse que um dia prestar contas das suas obras. Mas diga para o seu irmão, a conta sempre chega. E a lição 1 da minha vida, que eu aprendi há quase 4 décadas atrás, para andar no Evangelho, andar com Jesus, você tem que fazer a seguinte decisão: evitar a companhia dos ímpios, porque assim você vai se manter-se bem e com a sua vida bem estruturada. Se Deus quer entrar na sua vida, Ele põe uma pessoa. Se Satanás quer entrar na sua vida, Ele põe uma pessoa. Pessoas não são neutras. Tem um barulho aqui hoje. Então, primeiro é o que o homem justo não faz. O salmista ensina uma pessoa piedosa a precaver-se das opiniões, conselhos e da vida prática da companhia dos zombadores. Segundo, é o que o homem justo faz. A meditação sobre a palavra, então, nos ajudará a manter distância desses 3 males. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O caráter do justo é então descrito como alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor, na instrução e no ensino. Você consegue perceber alguém maduro quando ele ama a instrução, quando ele ama receber uma direção, quando ele ama aprender, quando ele ama até ser confrontado para acertar e alinhar seus caminhos. Há pessoas que ficam muito chateadas quando são corrigidas, e a Bíblia diz que o tolo odeia a repreensão. A Bíblia fala para você nem repreender o tolo. Repreende o sábio e ele te amará. O seu prazer está na lei do Senhor, mas é impossível para alguém aplicar sua mente à meditação da lei do Senhor se antes não recuar e afastar-se da sociedade dos ímpios. Sociedade dos ímpios. E nós estamos falando de jugo desigual. Jugo desigual. Guarde isso. O mundo está saturado de corrupção. E o primeiro passo consiste em renunciar à companhia de algumas pessoas. De outra sorte, será inevitável que nós nos contaminemos com sua própria poluição. Os que não se afastam de sua companhia se envolverão na mesma destruição a eles destinada. Como diz o livro de Provérbios: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, com os sediciosos, porque a sua destruição se levantará repentinamente. A quem sabe a ruína de ambos? Meu filho, tema o Senhor e o rei, não se associe aos rebeldes, pois a calamidade os atingirá repentinamente, diz outra tradução. Então, o homem justo encontra seu prazer na lei do Senhor. Martinho Lutero dizia que não se poderia viver no paraíso sem a palavra de Deus, mas poderia viver muito bem no inferno com ela. Spurgeon diz: o homem precisa de algum deleite, algum prazer supremo. Seu coração nunca foi feito para ser um vácuo. Se não for preenchido com as melhores coisas, será preenchido com o que é indigno
e decepcionante. Mas cuidado, na meditação oriental o objetivo é esvaziar a mente. E isso é muito perigoso, pois uma mente vazia pode ser um convite aberto ao engano. Alguém disse que mente vazia é a oficina de Satanás. A meditação cristã tem como objetivo preencher a mente com valores, com princípios, com a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. É pegar um verso, um princípio, é pegar um texto e ficar pensando naquilo. Meditar vem da raiz que sugere o murmúrio ou o sussurro. Ser um verdadeiro cristão é ser gerado, guiado e nutrido pelas Escrituras. Esse é um grande princípio da minha vida. Desde o início, bem tenro da minha fé, eu aprendi a amar a Bíblia. E eu li a Bíblia várias vezes. E depois parei de ler capa a capa e comecei a ler partes da Bíblia. Por isso eu não me ovaciono, nem me arrogo de ler a Bíblia 50 vezes. Eu li a Bíblia algumas vezes inicialmente. E depois comecei a ler trechos da Bíblia, partes da Bíblia, livros da Bíblia. E é isso que eu faço até o dia de hoje. E esses são os princípios que me guiam, que regem minhas escolhas, minhas decisões. E muitos falham porque apenas leem as Escrituras e não meditam nelas. Diz o texto do Salmo 119, assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Os meus conselheiros são os teus princípios, os teus testemunhos, eles são o meu prazer. A palavra de Deus é a melhor conselheira, e conselheiros piedosos sempre trarão a verdade a você a partir de princípios eternos, que não surgiram agora pela filosofia, ou pela psicologia, ou por essas várias ciências modernas. Não, esses princípios existem há milênios e eles funcionam e eles sustentam a sociedade, como diz o salmista, em não havendo fundamentos, o que poderá fazer o justo? Existem fundamentos para sustentar essa casa, assim como existem fundamentos para sustentar uma família, assim como existem fundamentos para sustentar uma cidade, um país, uma civilização. Os justos e os ímpios são distinguidos por aquilo que eles se deleitam. Tem gente que tem prazer em falar mal dos outros. O mexeriqueiro revela os segredos, e é como se fosse uma iguaria, manjares finos, criticar ou falar mal. É alguém realmente adoecido, alguém que ama a fofoca, é alguém extremamente doente. Me fala, me fala, me fala. E o veneno escorre do lado aqui, ó. Não, a Bíblia está falando que os justos têm prazer na lei do Senhor, a alegria, o deleite deles, e a meditação é a chave para desvendar a revelação de Deus na claridade do dia e na escuridão da noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E os mandamentos de Deus são tão aplicáveis à vida. A gente chama isso de teonomia, a lei de Deus, nomia, lei, teo, Deus. E são aplicáveis aos relacionamentos, são aplicáveis à vida emocional, são aplicáveis à edificação de governos que dão certo. Se você lê a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, você tem um manual de construção de uma grande nação. Era isso que Deus estava dando para Moisés. Então a Bíblia não é um livro sobre religião, é um livro sobre todas as esferas da vida. Se você aprender os princípios de Deus, você consegue aplicá-los em qualquer coisa na sua vida. Quantos estão comigo aqui? Então eu quero rapidamente passar só um princípio da Bíblia importante, que está nas Escrituras, que é os mandamentos ligados à terra, que tratam da colheita, que possuem significados ocultos, que abrangem como deve ser a relação do homem com os bens materiais e como deve ser sua relação com o pobre e o necessitado. O que os judeus chamavam da tzedekah, a justiça que conserta o mundo. Eles tinham a techuvá, o arrependimento, a tzedekah e a tefilá. E a tzedekah começava em não ceifar toda a colheita. Quando vocês colherem, diz a Bíblia,
A colheita da sua terra não se deve ceifar até os extremos do seu campo. Quando também cegares a messe da sua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Veja que princípio: todo produtor deve deixar em seu campo algo que possa ser colhido e consumido pelos pobres. Segundo a Torá, deve ser nos cantos do campo. Não é tudo que você ganha que é seu. Você tem que reconhecer em Deus que não são todas as coisas que chegaram até você que te pertencem, elas pertencem ao dono original de tudo. Esse mandamento é para que o homem reconheça que Adonai, através da Tzedeká, recebe o homem e dá aos outros o que eles precisam. Segundo o Rabino Sforno, esse mandamento nos ensina que todo aquele que faz Tzedeká reconhece a Deus como dono de tudo. Quem faz justiça não deve fazer por homem nenhum. Assim como aquele que recebe deve entender que não a recebem do homem. O mandamento começa na forma plural. Quando vocês escolherem e termina em forma singular, não colha, pois a alma que obedece o mandamento será feliz. Bem-aventurado é o homem que medita na sua lei dia e noite, fará prosperar o seu caminho. Então a compaixão divina deveria ser vista na vida de cada cristão. Cada cristão deveria ser generoso e liberal. Segundo, não pegar o que cai no chão durante a colheita. Você não deverá colher os bagos de suas vinhas ou colher os frutos caídos em sua vinha. Você deverá deixá-los para os pobres e estrangeiros. Eu sou Adonai, seu Elohim. Durante a colheita, tudo aquilo que naturalmente cai da árvore ou cai do cesto não deveria ser pego de volta, porque o fruto deve ser deixado no chão para os pobres. É o reconhecimento de quem sustenta tudo é Deus e não o seu trabalho. Terceiro, não voltar para buscar algo da colheita que foi esquecido. Está lá em Deuteronômio 24, verso 19. Quando o teu campo cegares a messe, nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Deus lhe deu o que você imaginou fosse seu, mas Deus lhe dará o que realmente é seu, quando você reconhecer que Ele é dono de tudo. Nem tudo que chega até você é seu. Há tantas coisas na sua casa que você não usa, que não pertencem a você, e que você deveria chegar hoje lá e separar tudo, porque existe um dono esperando as coisas que Deus repartiu e sobejou na sua vida, e que você deve entregar às pessoas que realmente precisam delas. É o total reconhecimento que tudo pertence a Deus, entender que nada nos pertence nos dará realmente aquilo que é nosso. E o texto ainda continua: não plantar quilaim, ou mistura. O texto diz: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se alguém misturadamente os seus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás sementes diversas, não vestirá roupa de tecidos misturados. Esse mandamento trata do kadosh, da santidade, da separação, porque muitas pessoas se declaram cristãs e vivem como pagãs. Misturam. Casamentos mistos, julgo desigual, relacionamentos íntimos com pessoas sem princípios. Você acha que isso não vai comprometer você? Não semearás em sua vinha diferentes espécies de sementes, diz Deuteronômio. A vinha representa Israel, sendo assim as sementes que representam seu povo. É o perigo de princípios errados dentro da doutrina cristã, e eu não vou entrar nisso. Não trabalhar com duas espécies diferentes de animais. Estava lá: com o boi e com o jumento não lavrará juntamente. Está tendo delay, mas está conseguindo. Quando dois animais trabalham juntos, ambos estão sob o mesmo peso. Então você não poderia colocar um boi e um jumento, porque o jumento não aguenta a pressão de um boi. Então, o julgo desigual é ter duas pessoas que não têm o mesmo perfil, a mesma fé,
as mesmas crenças, os mesmos valores, fazendo uma sociedade, entrando num casamento. Eu estou há quase 40 anos nessa jornada, e o que eu já vi de julgo desigual dá muito errado, de pessoas que se unem simplesmente por conta de necessidades e não de valores. Quando dois animais trabalham juntos, ambos estão sob o mesmo jugo, que é a viga de madeira que prende ambos os animais. Jesus disse: não atire as coisas santas aos porcos. Então, pessoal, esse é um incrível salmo elementar, básico, fundamental. Se você quiser realmente ter sucesso, avanço, conquistas na sua vida, você precisa responder ao chamado de não andar, não se deter, não se sentar em algumas rodas. Há muitos conselhos ímpios por aí. Um amigo meu se divorciou porque foi no psicólogo, e esse psicólogo disse: se você viveu a vida inteira para os outros, é hora de você viver para si mesmo. O conselho bíblico é: se teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora, toma a tua cruz, entra pela porta estreita. E há tantos conselheiros ímpios, e nós precisamos nos fundamentar sobre as Escrituras se a gente quiser ter uma vida bem-sucedida a longo prazo. E eu peço a você que comente, que curta esse vídeo, porque se você não fizer isso, o YouTube vai ter um efeito contrário, ele não vai distribuir o vídeo. E além disso, recomende, inscreva-se no canal, continue a assistir o Salmo número 1, um incrível salmo. Como o homem justo é abençoado? Então, voltemos ao Salmo. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os resultados de uma vida justa são descritos. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. A imagem é de uma árvore bem irrigada, transplantada. A palavra é ancor. Junto a um ribeiro ou canal de irrigação, cultivada e cuidada, como consequência disso, frutífera. E a menção de folhas que não caem e a abundância da água sugere que é uma tamareira. Ele é como uma árvore transplantada. É como se Deus nos tirasse de um lugar de maldição e nos plantasse num lugar onde a gente tem condições de produzir frutos. Entenda, não subestime o seu ambiente. Se nós estamos falando de pessoas, se nós estamos falando do pecador, do escarnecedor e do ímpio, nós também estamos falando de atmosferas. O lugar onde você está plantado é definitivamente crítico para você ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Dependendo onde você foi plantado, onde você se deixou ficar, você vai receber ali os elementos que vão nutrir você e vão te tornar grande. Um teto alto que vai te permitir crescer, ou simplesmente um lugar que vai fazer você secar. Há lugares onde as pessoas secam, morrem e perdem a fé. Quando eu fui para a faculdade, primeiro dia da aula, eu falei: olha, eu sou cristão, sou pastor, então fica tudo claro. Você já se identifica porque você já define os termos. E você já mostra o que você está pronto para poder fazer e esperar das outras pessoas. Mas muitas pessoas ficam ali, sendo contaminadas. É incrível o ambiente anti-Deus que está lá fora. O ambiente anticristão. Tantas pessoas vão para a faculdade e perdem a fé, se desviam, deixam de vir para a igreja. Apaixonam-se por Dostoiévski, que era um cristão a propósito. Apaixonam-se por Freud. É incrível como as pessoas estão buscando alguma coisa alternativa. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Eu aprendi desde cedo a filtrar tudo que eu leio, tudo que eu vejo a partir das Escrituras. Foi por isso que eu li as Escrituras várias vezes na primeira leva, porque a partir dali, tudo que eu olho com os olhares da lei do Senhor. Então,
A vida de um homem justo é marcada pela força e pela estabilidade e produz fruto no seu tempo, em cada estação. Não tem ansiedade. Você tem a sua estação de colheita. Está chegando a sua hora da colheita. Nós estamos aí para viver o Pentecostes daqui a alguns dias. Então, Pentecostes é colheita. Deus tem uma colheita especial para cada filho dele, em cada tempo, em cada estação. Esse ano você tem que ter 2, 3 grandes colheitas na sua vida. Então, não fique ansioso. Simplesmente se aplica em Deus, nos princípios de Deus, porque Deus vai trazer o que você precisa. Você está ansiosa porque está sozinha. Não encontre no caminho do ímpio a impiedade. Anda com Deus e você vai encontrar alguém que também está andando com Deus, e vocês vão se dar muito bem, vocês dois. Frutos no tempo certo, virtudes a serem mostradas nos tempos certos. Então tenha paciência na aflição, gratidão na prosperidade e zelo na oportunidade. Trape, diz, não há árvores estéreis no pomar de Deus. E ainda assim elas podem ter seus períodos de esterilidade, como acontece às vezes com a macieira, mas elas florescerão novamente com vantagem. Suas folhas não murcham. E o mau testemunho é a sua própria vida. As pessoas podem falar de você, mas é a sua vida que vai mostrar o fruto. Olhe a vida do crítico. Eu nunca vi um monumento a um crítico. Alguém já viu uma estátua de um crítico ali no centro da cidade? Alguém que nunca fez nada, que só fica falando e criticando sobre o que os outros estão fazendo, falando mal, porque quem fala mal devia fazer melhor. Tudo quanto fizer, então o texto diz, o Senhor vai fazê-lo prosperar. Gente, que texto incrível! Na vida do homem justo, Deus faz surgir algo bom e maravilhoso de tudo. Olha, tudo mesmo circunstâncias difíceis produzirão algo que no final será bom. Tudo não importa o que ele se propõe a fazer, ele o leva a uma conclusão bem-sucedida. Tudo eu vou por aqui, tudo bem, eu vou te abençoar. Então eu vou por aqui, e eu vou te abençoar também. Então eu vou por aqui. Se não é no erro, se não é na transgressão, se não é quebrando princípios, segue o teu caminho, porque o que você fizer, Deus vai colocar a sua mão sobre a sua mão e vai prosperar a obra das suas mãos. Tudo o que fizer, prospera. Não é quebra de princípios, vai na tua força que Deus é contigo. Já viu aquele sujeito que faz qualquer coisa e qualquer coisa se torna uma bênção? Ele fala, o que ele tem? Não é toque de Midas, é Salmo número 1. Primeiro ele descobriu o que não fazer, companhias. Depois ele fala de ambiente, junto aos ribeiros de água. Foi transportado a um lugar onde as águas correm, porque é um lugar onde tudo seca. Será que eu estou falando com você? Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Então, primeiro, o que o homem justo não faz. Segundo, o que o homem justo faz. Terceiro, o caminho dos ímpios. Os ímpios não são assim. Veja o contraste. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim. Tudo o que é verdadeiro sobre o homem justo, estável como a árvore, vida e nutrição, frutífero, vivo e próspero, não é assim em relação ao ímpio. Muitas vezes pode parecer que eles possuem coisas e que eles prosperam com essas coisas passageiras. Pode-se dizer que eles realmente são felizes, mas diz o texto que a palha é espalhada pelo vento. A palha é sem vida, apenas uma casca sem miolo. Há uma enorme diferença entre uma árvore e palha. Jesus falou sobre o joio e o trigo. Jesus falou sobre os cabritos e os carneiros. Jesus falou sobre os peixes bons e os maus peixes. E a palha era leve, tão leve, que poderia ser separada do grão, simplesmente jogando-se uma concha ao vento e deixando espalhar a palha. É o vento, quando o vento sopra, que define o que é trigo do que é palha. Porque os ímpios são instáveis, são carentes de substância. A palha é intrinsecamente inútil, morta, sem substância e facilmente levada embora.
Então o texto fala o que o homem justo não faz, o que o homem justo faz, o caminho dos ímpios e o futuro deles. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. No juízo. O que é o juízo? É o acerto de contas. Ei, haverá um tempo de acerto de contas. Deus é o justo juiz do universo e todos nós vamos ter que prestar contas. Quantos estão felizes por causa disso? Quantos estão desesperados agora? Nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos, porque os ímpios não têm peso. Eles serão achados em falta no juízo, porque a palha é assim, sem peso. Você joga ela para o céu e o vento leva. Como foi dito ao rei Belsazar no livro de Daniel: pesado foste na balança e achado em falta. Você é leve demais. Você é pouco posicionado. Você é morno. Você não tem atitude. O ímpio, ao contrário da árvore com raízes profundas, são como a moinha que o vento espalha. Esta é uma referência ao local de debulha, onde há palha. O pecador está em completo contraste com o justo. Os ímpios são separados do trigo. E esse local, repito, ficava num lugar muito alto, onde o vento soprava mais forte. E o trigo e a palha eram jogados para cima. O trigo mais pesado caía no chão, para então ser recolhido, mas a palha leve e imprestável era levada pelo vento. Eu conheço tanta gente que simplesmente sumiu no vento. Gente que até estava bem, desapareceu. E você procura até notícias, e você não tem. E nós continuamos no mesmo lugar, ainda que por meio de muitas críticas da palha, que saiu levada pelo vento. Notícias da palha? Não, o vento vai dizer. Sem raízes ou frutos, incapazes de subsistir na hora do julgamento, do juízo. Os ímpios não conseguirão sobreviver ao julgamento do peinerar providencial de Deus, do caráter humano, de quando em quando nós estamos assim prestando contas. Existem essas estações onde Deus faz ajuste. E o texto diz: nem resistirão os pecadores na congregação dos justos. O propósito do julgamento de Deus, por vezes nas Escrituras, é remover o mal e os malfeitores da igreja. Aquele que não produz fruto, o Pai o corta. E o que produz fruto, o Pai o limpa. Eu sou a videira verdadeira. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não pertencem à congregação dos justos se insistem em permanecer pecadores. Eu vou repetir para você: mais esperança tem alguém que nunca teve contato com o Evangelho, o Fernandinho Beiramar, de que muitos cristãos que estão sentados nos bancos das igrejas e continuam sendo pecadores inveterados que não assumiram o compromisso de seguir Jesus. Sua salva de palmas está muito fraquinha hoje. Eu estou assustado com isso. E alguns daqueles que resolveram permanecer, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Se nós somos a congregação dos justos, tem gente que definitivamente não pode ficar. E eles então vão atrás de uma congregação de ímpios. O caminho para a bem-aventurança é avisar-nos sobre a destruição certa dos pecadores. Diz o texto em Salmos 37, vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma figura importante, imponente. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Parecia cedro do Líbano, mas era palha. O padrão de piedade deve ser tomado
a partir das Escrituras. O Senhor exerce juízo diariamente quando faz distinção entre justos e perversos. Nessa vida, isso é feito de maneira parcial, mas no porvir haverá uma definitiva separação. Mateus 25 diz que naquele dia ele vai recolher os cabritos à sua esquerda, sempre à esquerda, e as ovelhas à sua direita. E vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. E aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou sua rede, pegou bons peixes e maus peixes, lançou fora os maus peixes e ficou com os bons peixes. Jesus disse: o joio e o trigo crescem juntos até a hora da colheita. A hora da colheita. O grande princípio de que Deus é o juiz do mundo. Ei, Deus é o juiz do mundo. E nós estamos para viver uma era de retribuição nesse país. Quando o justo o invoca, ele trará livramento e bem-estar. Tudo tem a ver com a tefilá. Nós estamos falando de tessidecar, consertar o mundo através da justiça, que é a caridade, que é a disposição de entender: isso aqui não é meu, isso aqui faz parte do outro, que é a generosidade de você encontrar o motorista de táxi, o garçom que te serve, ou as pessoas que trabalham com você, e sempre abençoá-las com aquilo que lhe resta. Isso é tessidecar, é abençoar as pessoas com aquilo que está sobrando. Seu cálice transborda, não para a sua imponência, para a sua arrogância, mas para abençoar o cálice daqueles que estão vazios. E a tefilá é a oração, é o mistério de que quando eu invoco o Senhor, Ele entra em assuntos da terra. Quando o jornaleiro clama, porque o seu salário não foi recebido, Deus diz: eu vou ouvi-lo. Quando o justo clama por conta da injustiça que há na terra, Deus vem trazer justiça sobre o planeta. Enquanto que, em contrapartida, o ímpio sofrerá o mais terrível julgamento. Diz o texto: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade, o homem de paz terá descendência. Seus filhos serão poderosos na terra, eles serão bem-sucedidos, serão o homem de paz. Mas quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Ei, pais, ame os seus filhos de forma que você ande reto e você possa dar a eles uma herança e um legado futuro, onde eles serão abençoados pela sua obediência. Deus abençoou a descendência de Davi por conta da obediência dele. E os descendentes dele também sofreram por conta da sua desobediência. Pais, sua obediência ou desobediência vai fazer com que seus filhos sejam abençoados ou amaldiçoados. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Agora veja esse texto: o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É quando você busca refúgio, é quando você busca socorro nele, que ele vai livrá-lo das calúnias e difamações que são feitas contra o seu nome. Eu estou lendo a Bíblia esses dias, o livro dos Salmos, e eu vou fazer uma série de 22 mensagens sobre o Salmo 119, ali numa live rapidinho, coisa de 15, 20 minutos, porque o Salmo 119 não dá para pregar numa noite aqui ou numa manhã, a não ser que você queira passar umas 3, 4 horas comigo aqui. Mas o Salmo 119 é dividido em 22 partes, e eu quero fazer uma série na internet falando desse salmo, e é incrível como ele está toda hora reclamando que os malfeitores o caluniam, que os malfeitores falam mal dele, os príncipes falaram contra mim, mas eu atendei aos teus decretos. É incrível como as coisas nunca são novas, não há nada novo debaixo do céu. O que nós estamos vivendo no nosso século é o mesmo que viveram os profetas, os antigos apóstolos na história.
E é o ofício peculiar divino, proteger e abençoar aqueles que são seus e aqueles que o buscam. Há dois tipos de crentes, os que o buscam e os que não o buscam, ficam deixando no fluxo. E quando você o busca, a coisa fica séria. Quando você tem uma lista de pedidos e acorda de madrugada para apresentar aqueles pedidos, eu pego um tempo de jejum e diz: Deus, eu quero isso, Senhor, eu estou buscando isso. Quando você alinha o seu coração com pedidos tão específicos para Deus, amigo, pode acreditar, aquele que está nos céus ouvirá. A ti que ouve as orações virão todos os homens. Quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, a porta se abrirá. Me ajuda aí, faz alguma coisa. E Deus é o inexorável vingador contra os perversos. Ainda que por algum tempo ele pareça não notar o que o ímpio faz, finalmente ele o visitará. A Bíblia fala que Deus é longânimo e espera as pessoas fazerem algumas curvas. Alguns estão falando: mas Deus é paciente demais. Lembra do milagre da multiplicação dos pães, dos peixes? Lembra do milagre da transformação da água e do vinho? Jesus não foi ali naquela festa para fazer aquele milagre. Simplesmente a mulher, a mãe dele, chega para ele e diz: acabou o vinho. Ele diz: que tenho contigo? A resposta é: não vim aqui para isso, mas alguém o provocou. E Deus ama ser provocado. O princípio é: para algumas coisas acontecerem na sua vida, você tem que provocar o trono da graça. Você tem que entrar perante ele. Quando Daniel entra em 21 dias de jejum, o anjo aparece e diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar-me, as tuas orações foram ouvidas, e por tua causa eu vim. Um homem se colocou de joelhos nos céus em oração, na terra, em oração e jejum, e os céus ouviram, e anjos foram enviados para trazer a resposta no primeiro dia. 21 dias de resistência. 21 dias foi o maior tempo que o inimigo conseguiu para segurar os anjos que estavam vindo trazer as respostas que Daniel precisava. Então 21 dias de busca, de oração e de jejum vai quebrar a fortaleza de Satanás que está impedindo vocês de alcançar a sua próxima fase. Será que eu estou falando com alguém que vai tomar uma atitude aqui essa manhã? Então nós temos aqui a condenação dupla do pecador: condenados ao tribunal do juízo e separados dos santos. Então nós temos o que o homem justo não faz. O que o homem justo faz. O caminho dos ímpios, o futuro dos ímpios e, por fim, o caminho dos justos e o caminho dos pecadores, dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhece no sentido concreto, pessoal. Ele cuida, aprova, guia e está atento. De modo inverso, o caminho dos ímpios perecerá, terminará em ruína. Você não precisa ser muito esperto para saber que algumas coisas vão terminar mal. E a questão não é durante, não é o percurso, não é a jornada, é o fim dela. Você tem que atentar aonde isso vai te levar, moço, moça. Sai dessa confusão agora. Isso vai trazer muita perda, muito prejuízo. Tem gente que está sacrificando o seu futuro no altar do presente, do prazer do momento. Então, silêncio aqui. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios são tão contrastados. E o versículo 6 apresenta essa chave para entender o salmo inteiro. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é uma profecia que você tem que levantar as mãos e falar: o caminho dos ímpios prosperará. Quando você vê alguma coisa muito errada nesse país, ou em qualquer situação, o caminho dos ímpios perecerá. Vai perecer, vai secar, vai virar palha, o vento vai soprar e vai levar longe daqui.
O Senhor conhece o caminho dos justos, Ele está constantemente observando o caminho deles. Embora muitas vezes esteja no meio a névoa e a escuridão, o Senhor o conhece, diz Charles Spurgeon. O caminho dos ímpios leva à destruição. Eles estão em um caminho largo, espaçoso, que pode parecer confortável agora, e o caminho lhes dá até muita companhia, mas no final, diz o texto, eles vão perecer. Então, 4 vezes no livro de Atos, a fé cristã é chamada de o caminho. O caminho. E nós temos que descobrir se nós estamos de fato no caminho. Porque há pessoas desviadas dentro da igreja. Há crentes que precisam de salvação. Então a pergunta é: em que caminho você está? A suma substância de todo o livro dos Salmos consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial. Ao passo que os profanos desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão um terrível fim. As primeiras e as últimas palavras do Salmo número 1 resumem o contraste entre justos e ímpios. Bem-aventurado é o homem, e por fim, o caminho dos ímpios perecerá. Eu gosto da versão amplificada desse salmo e com isso termino. Eu podia passar horas fazendo isso aqui. Bem-aventurado, afortunado, próspero e favorecido por Deus é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, seguindo os seus conselhos e exemplos, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, nos seus preceitos, nos seus ensinamentos, ele habitualmente medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore firmemente plantada ou transplantada, que saiu do deserto, da escuridão, das trevas, e está no lugar onde tem as correntes de água, alimentada pelas correntes das águas, que dá o seu fruto no seu tempo você vai ter o seu fruto, cuja folha não murcha, e em tudo o que ele faz, ele prospera e chega à maturidade. Já viu essa gente assim? Eu gosto disso. O sujeito casa com a mulher, ela era até bem afeiçoada, ela fica linda de morrer. Casou com um sujeito justo, ela fica mais linda. Agora o sujeito casa com a mulher linda, ela fica feia. Não, beleza não se põe na mesa, né? A propósito, homem, a Bíblia diz que a coroa do homem é a sua mulher. Como está a sua coroa? A gente sabe muito bem se você é homem de Deus olhando para a sua mulher. Os ímpios, aqueles que vivem em desobediência à lei de Deus, não são assim, mas eles são como a palha, sem substância, sem valor, que o vento espalha. Vai soprar o vento e a palha vai sumir. Portanto, os ímpios não ficarão impunes no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor conhece e aprova plenamente o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixe-me ler hoje o Tefilim, Salmo número 1, que é a versão judaica do texto, e eu finalizo. Cadê o tecladista? Muito obrigado, Daniel. Quão abençoados são aqueles que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, ou se sentam onde os escarnecedores se sentam. Tem que sair dessa roda, rapaz. Seu deleite está na Torá de Adonai. Eles meditam na sua Torá dia e noite. Eles são como árvores plantadas perto de riachos. Eles dão o seu fruto na estação. Suas folhas nunca murcham e tudo quanto eles fazem dá certo. Que incrível isso. Não é assim com os ímpios, que são como a palha levada pelo vento. Por essa razão os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na reunião dos justos, pois Adonai vigia o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios está condenado. Fique de pé. Viu que eu fui rápido, estou dentro do meu tempo. Quando você anda com Deus, até os seus erros vão dar certo, porque não foram erros de um coração mau, não foram erros intencionais. Você tentou acertar e tomou uma decisão aparentemente errada. E o que é que Deus faz? Corrige, alinha e leva você a um caminho de bênçãos. Aqui há uma polarização, onde não existe um meio termo, onde não existe um meio justo ou um meio ímpio. Ou é justo ou é ímpio. E nós temos que escolher um lado essa manhã. A propósito, olhe para mim. Todos os dias eu escolho um lado. Quando eu digo assim, não, eu não vou assumir esse papel. Não, isso não é para mim. Isso é o caminho do ímpio. Quando eu ouço o conselho e falo, não, não é para mim. Quando o escarnecedor me aparece e fala, senta aqui, eu falo, estou de trânsito. Estou passando, não posso ficar. Todos os dias você decide se você vai ser justo ou se você vai ser ímpio. E não tem meio termo. Você não pode se sentar em algumas rodas ao custo da reputação dos outros e se definir como um homem piedoso perante Deus. Obrigação pronta, feita essa manhã. Deus instruiu você, agora cabe a você fazer escolhas. Não é mais sobre mim. Eu coloquei na mesa, o pão está aí, você come dele, você decide, você escolhe os seus caminhos. Há pessoas aqui que têm que fazer um desvio imediato, porque o seu algoritmo está dando errado. Onde você vai nesse caminho é a perdição, é a loucura, é a perda da sua família, da sua reputação. Piores coisas até. Feche os seus olhinhos. Pai, eu oro por cada um desses que o Senhor nos deu. A tua palavra diz, obedecei os vossos guias, porque eles zelam pela vossa alma, como quem vai dar contas. Eu estou aqui como quem vai dar contas de todos os que me ouvem. E por isso eu estou os avisando. E o Senhor está os corrigindo no coração. E eles têm decisões a tomar nesse domingo. E eles vão se lembrar desse domingo. Muitos deles vão se lembrar desse domingo o resto das suas vidas. Porque é o domingo onde eles vão fazer escolhas de qualidade, ou eles vão deixar no fluxo. E no fluxo vai dar muito bom para quem está fazendo as coisas boas. Mas no fluxo daqueles que estão cometendo impropérios, vai dar muito errado. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E eu não quero ver nenhum dos meus irmãos perecendo. Eu não quero ver famílias sendo destruídas. Eu não quero ver pessoas quebradas e destruídas na alma, quebradas e destruídas nas finanças, quebradas e destruídas na sua vida espiritual, ou pessoas que irão para o inferno. Sim, há um inferno na Bíblia. E você pode dizer que não acredita nele. Você pode até dizer que não acredita no diabo, mas o diabo acredita em você. E se você não estiver lá naquele dia, nós vamos sentir sua falta. Existe um lugar para você nos céus, na eternidade, no reino de Deus. E cabe a você corrigir coisas, caminhos. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ei, quais são os conselheiros ímpios que estão acessando a sua alma, as suas emoções? Muda de psicólogo.
E não é só psicólogo, é pastor, é igreja, é amigo, é companheiro que não se detém no caminho dos pecadores. Detém é parar. Parar. Algo chamou sua atenção e você está em perigo. Há uma encruzilhada e você tem escolhas. E não se assenta na roda dos escarnecedores. É tão escrachada essa roda que não precisa nem explicar. Você sabe que está no lugar errado, das pessoas que simplesmente zombam da fé. E se você não consegue influenciá-las tão pouco, você deve estar perto delas. Elas têm que ter, no mínimo, o temor de Deus, para que você possa acessá-las. Não estou te dizendo para sair do mundo. Eu estou te dizendo que alguns lugares não te pertencem. Se você não consegue ser a influência que muda, que molda, que transforma o ambiente. Pai, hoje nós estamos aqui, nessa manhã de domingo, fazendo escolhas. E a pergunta para mim, para cada um é: que decisões devemos ter? Quais escolhas devemos tomar? Às vezes a língua tão maligna. Falei sobre a fofoca, falei sobre a maledicência, sobre o mexeriqueiro, sobre o prazer da crítica. Pai, arranca esse câncer da alma, essa doença, esse vírus, e nos dá o prazer nos teus princípios, o prazer na tua lei, o prazer na tua verdade. E hoje que nos unamos às pessoas, não simplesmente por oportunidades que surgem, mas por valores, por princípios. Queremos quebrar o jugo desigual essa manhã. E queremos nos alinhar com aqueles que são teus, aqueles que pertencem a ti. Essa noite eu quero terminar com esse versículo. Eu li um texto tão incrível no Salmo 119, verso 79. Dá para colocar Salmo 119, verso 79? Diz assim: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Ou seja, eu quero ser amigo dos que te temem, eu quero ser amigo dos que conhecem os teus testemunhos. A minha relação com as pessoas é intencional e está perto das pessoas que têm valores elevados, que vão me ajudar a ser melhor pessoa, melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor cidadão, melhor cristão. Pai, eu abençoo os teus filhos com essa palavra e que ela seja introjetada no interior deles e possa transformá-los radicalmente de dentro para fora. Que elas sejam impactadas pela verdade de Deus e amem os teus princípios e a tua lei. Feche seus olhos por um instante ainda. Pai, eu oro essa manhã para que os nossos corações sejam alinhados com a verdade, com os princípios eternos, com o Espírito de Deus. Que sejamos alinhados, corrigidos, disciplinados, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie em escolhas e decisões. Nossos corações estão prontos para te seguir. Mostra-nos apenas o caminho, as decisões, as escolhas. Acerta-nos, mostra-nos a verdade da tua palavra. Ensina-nos os teus caminhos e tira de nós o conselho do ímpio, o caminho do pecador e a roda dos escarnecedores. Coloca em nós o prazer pela tua lei, pelos teus princípios, pelos teus mandamentos, em nome de Jesus. Eu encerro falando duas coisas bem rápidas para você. A primeira, muitas pessoas me procuram. Eu tenho um público muito grande de pastores no Brasil. São centenas, milhares deles.
E alguns que começam algum trabalho dizem: qual é o princípio? Os princípios que te levaram até onde você está. E eu já falei alguns aqui hoje, falei sobre sair dessas rodas, desses relacionamentos. Mas o grande princípio está não só no que você não faz, mas no que você faz. Desde cedo eu aprendi a amar a Bíblia. E Deus disse a Josué: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, se você amar a verdade de Deus e a Bíblia Sagrada, você vai ver como você vai longe. E não vai longe por um tempo, vai longe por muito tempo. A propósito, você vai longe com seus filhos e filhos dos seus filhos. Porque sucesso não é sucesso que se demorar 10 anos, 20 anos. Nós estamos fazendo 22 anos agora de Comunidade das Nações no mês que vem. E sucesso não é sucesso se durar somente 30 anos. Sucesso é sucesso quando há sucessão. E nós precisamos capacitar as próximas gerações para que o nosso trabalho não seja perdido. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E a segunda coisa que eu quero lhe pedir hoje: quantos vão obedecer aqui? Quantos vão obedecer? Leia hoje o Salmo 119. Leia hoje, é o complemento dessa mensagem. Você vai lembrar de muita coisa que eu preguei aqui hoje. É o resumo. Salmo 119. Quantos vão ler aqui? Levante a mão. Senhor, vê essas mãos e inspira essas pessoas com a tua verdade. Que o Senhor as toque de uma maneira incomum, de uma maneira sensacional, de uma maneira extraordinária. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos,